Bom, gente, nós vamos estudar o grupo aditivo de classe de restos, que é um assunto, né, da álgebra, onde nós precisaremos de alguns conceitos de classe de restos. Vamos observar aqui, tá, o conjunto dos inteiros, módulo M, onde nós estamos sobre o conjunto dos inteiros e esse M aqui, inteiro, né, pertence ao inteiro, e o M maior que 1. Então nós podemos ter o Z2, podemos ter o Z3, podemos ter o Z4, Z5 e etc. Então nós estamos sobre Z, onde essa representação é o conjunto de classes de restos módulo M. Então, conjunto de classe de resto módulo 2, conjunto de classe de resto módulo 3, conjunto de classe de resto módulo 4, conjunto de classe de resto módulo 5. Isso aqui é o conjunto dos inteiros, módulo 5. O que significa, por exemplo, esse Z3? Esse Z3, ele tem todos os números, né, dentro desse conjunto, onde, na realidade, esses números eles são formados de subconjuntos de Z. Então vamos pensar aqui, 0 barra, são todos os números que dividido por 3 deixa resto 0. 1 barra, todos os números que dividido por 3 deixa resto 1. 2 barra, todos os números que dividido por 3 deixa resto 2. A gente sabe que quando eu tenho um número K dividido por 3 dentro dos inteiros, eu só posso ter resto 0, ou 1, ou 2. Então, se eu tenho um Z3, exatamente o 0 barra, 1 barra e 2 barra vão ser elementos desse Z3. E se eu pegar um Z5, nós sabemos que esse Z5, esse 5 aqui representa o divisor. Então, o resto, quando aqui é 5, vai ser 0, 1, 2, 3 ou 4. Então vamos pensar no Z5, apenas colocando aqui, ó, Z5. Quais são os possíveis restos quando eu estou dividindo por 5? 0, 1, 2, 3, 4. Então é assim que se forma o conjunto de classe de resto módulo M. Então se aqui for 5, nós vamos do 0 até 5 menos 1 barra. Essa aqui é 3, vamos do 0 até 3 menos 1 barra. Muito bem. Agora, vamos olhar para esse Z3 aqui, certo? Que nós temos, nós já fizemos 0 barra, 1 barra, 2 barra. E vamos perceber o seguinte. Antes, vamos colocar esse conjunto, o conjunto dos inteiros, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, vai dar um pouquinho de trabalho, mas para entender, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Então nós colocamos aqui alguns elementos do conjunto dos inteiros. Veja que quando eu olho para o 0 barra, são todos os números que dividido por 3 deixa resto 0. Então são múltiplos de 3. Então esse carinha aqui, dividido por 3 deixa resto 0, múltiplo de 3, ó, o 3, o 6, o 9. Então esses caras deixam resto 0. Observa só, isso aqui, na realidade, como eles são múltiplos de 3, é uma progressão aritmética de razão 3. Mas vamos andar nesse sentido, ó, 9 menos 3, 6. Então estou subtraindo 3. Subtraindo 3. Subtraindo 3. Se eu subtrair 3, eu venho para esse cara aqui, ó, que é o 0 barra. Se eu subtrair 3, eu venho para esse cara aqui, que é o 0 barra. Se eu subtrair 3, eu venho para esse cara aqui, que é o 0 barra. Então, todos os múltiplos de 3 dá 0, pertence ao 0 barra, porque dividido por 3 deixa resto 0. Agora vamos ver 1 barra. Então nós já podemos escrever aqui quem é o 0 barra. O 0 barra, nós vamos ter, por exemplo, aqui, ó, o menos 9, vamos lá, o menos 6,
o menos 3, o 0, o 3, o 6, o 9, etc. Agora, vamos olhar para um barra. Poxa, se esse aqui, dividido por 3, deixa resto 0, quando eu somar 1, ele vai deixar resto 1, então ele pertence a um barra. Se eu somar 1 aqui, ó, ele vai pertencer a um barra. Se eu somar 1 aqui, ó, ao 6, ele vai pertencer a um barra. Se eu somar 1 ao 9, como deixava resto 0, quando eu somo 1, ele passa a ter resto 1. O que você também observa? Ó, do 10 para o 7, ó, subtrai o 3, o 7 é um barra. Vamos ver quem é outro barra. O 7 por 4, também subtrai o 3. O 4 menos 1, que 1 é um barra, subtrai o 3. Então, para eu saber o negativo, eu vou pegar o 1, ó, vou botar o 1, subtrair 3, que dá menos 2. Então, o menos 2 aqui é um barra. Menos 2, menos 3, né? Ou 5, o menos 5 é um barra. O menos 5, menos 3, dá o menos 8, que é um barra. Então, na hora que a jogada é, para eu ver o positivo, eu penso no que era de resto 0, somo 1. O que era múltiplo aqui, ou 3, somo 1. Então, esse cara, quando eu somei 1, ele está na classe de restos 1 barra, né? A classe de restos dele é 1 barra. Para ver o negativo, é bom eu estar vendo essa progressão aritmética decrescente. Não vou subtraindo 3. Né? Sempre essa progressão aritmética, ele tem essa razão, que é o M aqui. Esse aqui é 3, a razão é 3. Se for 2, a razão é 2. Se for 4, a razão é 4. Bom, então nós já fizemos um barra. Vamos começar aqui pelo menos 8. Depois quem é um barra. Aqui é um barra, né? O menos 5. Vamos ver o outro. Um barra. O menos 2. O 1. Certo? O 4, o 7, aqui não tem, aqui são os valores, são os números, tá? 1, 4, 7 e o 10. Perfeito. Continua. E o 2 barra, na realidade, é o que sobrou. Mas veja, só para vocês seguirem a mesma sequência. Se esse cara, 0, dividido por 3, esse resto 0, quando eu somar o 2, esse cara aqui está no 2 barra. O 2, né? O 0, quando eu somar 2, né? O 3 está no 0, 3 mais 2, 5. Esse cara está no 2 barra. O 6 era 0, se eu somar 2, ele deixou, está na classe 2 barra. Aí você observa, ó, 2 barra, 8, menos 3, 5. 5. Menos 3, 2. 2 menos 3 dá menos 1. Então, esse cara aqui está no 2 barra. Menos 1, menos 3, menos 4. Está no 2 barra. Menos 4, menos 3, menos 7. Está no 2 barra. Então, a gente tendo uma lei assim de formação, a gente consegue verificar quais são os inteiros que pertencem a essas classes. Então, o 2 barra, por exemplo, aqui nós temos o menos 7, o menos 4, certo? O menos 1, o 2, o 5, o 8, etc. O que a gente agora observa? Olhem, se eu fizer a união do 0 barra com 1 barra com 2 barra. Quando eu unir, eu vou pegar 0, ó. Vamos pegar aqui uma caneta vermelha, olha só para a gente seguir, ó. 0, 1, 2, aí eu vou por 3, 3, 4, 5, aí eu vou por 6, 6, 7, 8, 9, 10, aqui teria um 11 aqui,
Agora vamos ver o negativo, o zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Então o que a gente observa é que se eu fizer a união do 0 barra com 1 barra com 2 barra, eu vou ter exatamente o conjunto dos inteiros, né? Então, dentro dessas classes, né, 0 barra, 1 barra, 2 barra, aqui eu tenho todos os inteiros, só que foram classificados os inteiros que dividiram por 3 deixa resto 0, os inteiros que dividiram por 3 deixa resto 1, os inteiros que dividiram por 3 deixa resto 2. Então, aqui nós formamos essas classes de restos, né, para que a gente possa entender esse grupo aditivo classe de restos. Bom, agora nós vamos para o seguinte conceito. É interessante, aqui eu acho que valeria a gente estar perguntando o seguinte, vamos supor, o menos 11, ele pertence a que classe? Será que pertence ao 0 barra? Será que pertence a 1 barra? Será que pertence ao 2 barra? Vamos supor que você não queira olhar aqui. Então vamos observar o seguinte. Se eu pegar o menos 11 e dividir por 3, menos com mais dá menos. A gente já viu que o nosso divisor, ele tem que ser inteiro e ele tem que ser inteiro maior ou igual a 2. Então ele pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, 5. Então nós vamos ter sempre aqui nesse conceito divisões, né, onde o divisor tem que ser positivo. Agora aqui pode ser negativo ou positivo. Ah, isso aqui for negativo. Não, só se for positivo. Então para a gente mostrar exatamente essa divisão dentro das classes de resto, dentro do conceito algébrico que a gente está chamando aqui de classe de resto. Então menos com mais dá menos. Então observe aqui, ó, aqui eu tenho o 0, né, e aqui eu tenho menos 11. Então eu preciso de buscar um quociente que é multiplicado por 3 dê menor, quer dizer, ele tem que estar para cá, ó, menor. Aqui ele tem que ser menor. É assim que você faz uma divisão. Por exemplo, 7 dividido por 3. Eu posso botar 3 vezes 3, 9. Na hora que eu vou subtrair esse produto, isso aqui dá menos 2. O resto da divisão, certo? Ele tem que ser positivo. Eu estou dividindo 7 por 3, né? Eu tenho que ter aqui ou o resto 0, ou 1, ou 2. Então essa questão aqui, ela não existe, né? O que ocorre quando você está fazendo essa divisão? Você vai ter que buscar um número que multiplicado, dividido por 3 dê aqui um divisor, um quociente, que 2 vezes 3, 6, seja menor que 7. Então 6, 2 vezes 3, 6 menor. Na hora que você subtrai, aqui dá 1. Quando você está fazendo aqui a mesma coisa, você vai pegar um número que multiplicado por 3 seja menor. Ó, aqui é menor do que 7. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o 3, ó, menos 3 vezes 3 dá menos 9. Só que o menos 9 para lá é maior. Então eu não posso. Então eu vou pegar o menos 4. 3 vezes menos 4, menos 12. Opa, menos 12 ele é menor. Então o primeiro está mais próximo de menos 11 que seja menor. Inteiro. Então é menos 12. Então aqui eu vou subtrair esse produto. Menos com mais dá menos. Aqui dá menos 12. Menos com mais, menos dá mais. 12 menos 11, 1. Então, se eu pegar o menos 11 e dividir por 3, dá resto 1. Significa que o menos 11, ele pertence a 1 barra. Então, quando você fosse botar aqui, ó, menos 8, tirar 3, ele estaria aqui, ó, o menos 11. Né? Aqui, ó, o menos 11, que estaria dentro da classe de 1 barra. Então, você pode estar verificando se o número
ou positivo ou negativo, pertence a que classe. Então você divide por 3 e acha o resto, entendendo que o resto só pode ser 0, no caso dividido por 3, só pode ser 0, 1 ou 2, que é exatamente isso aqui, 0 barra, 1 barra ou 2 barra, pertencer a uma dessas classes. Certo? Então é interessante a gente ter essa visão, porque muitas vezes você pega um número e não precisa estar fazendo essa escala aqui para saber se ele pertence ao 0 barra, 1 barra ou 2 barra. Bom, muito bem. Então agora, para a gente falar aqui do grupo aditivo de classe de restos, eu vou mostrar aqui uma propriedade que diz o seguinte: vamos pensar num A dividido por um valor M. Esse M aqui para a gente é esse índice aqui da classe de resto. Então A dividido por M deu um Q1 e um resto 1. E vamos pensar no outro número, B também dividido por M, porque o divisor é o mesmo, né? Porque quando você está com classe de resto, esse carinha aqui, você vai sempre dividir por ele. Então, aqui vai dar um Q2, diferente do Q1, e um R2, também diferente de R1. Você sabe que o A é igual a M Q1 mais R1. E você sabe que o B é M Q2 mais R2, certo? Então o A é MQ1 mais R1 e o B é MQ2 mais R2. Vamos somar A mais B. Então eu somei A mais B e vamos somar no segundo membro. Então eu vou ter MQ1 mais MQ2 mais R1 mais R2. Vamos colocar A mais B. Vamos colocar esse M em evidência, Q1 mais Q2 mais R1 mais R2. Então, se eu digo assim, o A dividido por M deu resto 1, o B dividido por M deu resto 2. Agora, vamos perguntar, o A mais B dividido por M, deixa aqui resto. Quer dizer, na realidade nós estamos na busca do resto. Então, se o A dividido por M deu resto 1, se o B dividido por M deu resto 2, qual é o resto? Qual o resto dessa divisão de A mais B por M? Então nós vamos dividir para o outro lado. Então dividir por M e aqui dividir por M. Se eu pegar, isso aqui é uma adição, se eu pegar o M Q1 mais Q2 dividir por M, quer dizer, como isso aqui divide, isso aqui dá resto 0. Dá resto 0. E R1 mais R2 dividido por M, eu não sei, né? Então, o que que acontece? Se eu perguntar qual é o resto da divisão de A mais B por M, então, o resto da divisão de A mais B, o resto da divisão de A mais B dividido por M é o mesmo resto, porque isso aqui é igual, é o mesmo resto de R1 mais R2 dividido por M. Então, se eu quiser saber qual é o resto da divisão de dois números por M, basta eu pegar a soma do resto de A por M, que é o R1, adicionar, né? Eu quero saber quem é o resto de A mais B dividido por M. Então, quem é o resto de A dividido por M? R1. Quem é o resto de B dividido por R2? Eu somo R1 mais R2 e divido por M. O mesmo resto aqui, né, é o mesmo resto de A mais B dividido por M. Vamos ver se a gente faz um exemplo para que a gente possa entender isso melhor. Vamos ver.
Vamos apagar aqui. Certo? Veja só, vamos continuar no nosso Z3. O Z3 é o 0 barra, 1 barra e o 2 barra. Certo? O que nós estamos dizendo é o seguinte: o resto da divisão de A mais B por N é o mesmo resto de R1 mais R2 por N. Se eu tiver, por exemplo, um número que dividido, vou pensar no número que está no 0 barra, vamos pensar no número 33. 33, ele está no 0 barra, não é isso? 33 está no 0 barra. Mas vamos pensar no 62. O 62, ele está no... porque o 60 é múltiplo de 3, quando eu somo 2, então vai dar um 2 barra, certo? Então esse cara dividido por 3 deixa resto 0, esse cara dividido por 3 deixa resto 2. Então vamos somar 33 com 62, 3, 4, 5, 95. Esse 95, ele tem que estar pertencente na classe 0 barra mais 2 barra. Por quê? Porque 33 dividido por 3 deixa resto 0, 62 dividido por 3 deixa resto 2, 95 dividido por 3 é a soma desses carinhas aqui dividido por 3. Então, se eu pegar o 0 barra mais o 2 barra, vai dar o 2 barra. Você veja, 95 dividido por 3 vai dar 3 vezes 3, 9, não é isso? 3 vezes 1, 3, daria 3 vezes 1, 3, 93, resto 2. Então, está exatamente na soma desses restos, 2 barra. Então, quando você tiver, quando a gente tem um número que está dentro de uma classe 0 barra, esse número está na classe 2 barra, e eu quero saber quanto que vale a adição desses dois números, eles vão estar exatamente na adição das classes de restos. Isso é interessante para que a gente possa estar mostrando aí os grupos, o grupo aditivo, falando das propriedades dos grupos, certo? Então, o que nós vamos deixar isso aqui guardado para que a gente possa estar colocando colocando aí as propriedades, falando mais de grupo. Então, o que a gente entendeu? A gente entendeu o seguinte: se eu tiver aqui um A barra, certo? Se eu tiver um A barra, que é um cara que está dentro do A barra, saca só, 33. Se eu tiver um cara que está num B barra, por exemplo, 2 barra, se eu quiser saber esse carinha aqui, esse carinha, em que classe ele está, então o que a gente fez? 0 barra mais 2 barra, que eu posso escrever assim, 0 mais 2 barra. O 0 mais 2 dá 2. Então A mais B, A barra mais B barra, eu posso escrever da seguinte forma. Isso aqui é interessante, Por exemplo, se eu tenho um número que está numa classe, se eu tenho um número que está numa outra classe, de resto, dentro de um mesmo módulo, e eu quero saber quanto é esse número, mas esse número vai estar em que classe? Vai estar na classe A mais B barra, certo? Quer ver? Vamos pensar aqui no... porque nós estamos dentro do Z3, então vamos pensar no Z3, ou vamos pensar no Z5. O Z5 é 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, certo?
Pense num número que deixa resto 1. Então, vamos pensar 11. 11 está no barra, né? Vou pensar aqui, ó, só para a gente ver, o 11. Vamos pensar um que seja D3. Então, vamos pensar 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Então, você sabe que o 18, né, está dentro da classe 3 barra. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: se eu pegar um elemento que está num barra e somar no elemento que está no 18 barra, que na realidade está nessa classe 1 barra com 3 barra, esse novo número vai estar 1 mais 3 na classe 4 barra. Veja, 18 com 1, 8 com 1 dá 9, né, dá 29. 29 agora dividido por 5 daria 5 vezes 5, 25, né, 4. Então, veja que o 29, que é 11 mais 18, está exatamente no 4 barra. Então é interessante entender isso. A barra mais B barra é A mais B barra. Isso, a gente, percebendo isso, a gente pode estar falando aí da comutatividade, da associatividade, né, que a gente pode estar mostrando usando esse conceito. Aí vamos definir quem é o elemento neutro, quem são os elementos simétricos dentro dessa classe, de uma classe de resto, na adição, né? Enfim, aí através dessas propriedades a gente pode estar determinando, né, se esses elementos aqui, Z2, Z3, Z4, Z5, são grupos aditivos, né? Ou abeliano ou não abeliano, é o que a gente vai mostrar, certo? Bom, veja que vamos começar pelas propriedades de grupo. Propriedades. Vamos pelas propriedades. Vamos ver primeiro a comutatividade. Lógico que a gente está falando aqui de aditiva de classe de restos, né? Grupo da adição de classe de restos. Então a gente está no ZM mais, certo? Onde esse carinha aqui, a gente sabe que tem que ser maior que 1 ou maior ou igual a 2 e M inteiros, né? Isso M pertencente a Z. Isso aí é que vai classificar o grupo dos inteiros módulo M, né? Que vai formar exatamente os elementos, são as classes de restos. E essas classes de restos, se você tiver um ZM, a gente sabe que vai do 0 barra, 1 barra, 2 barra, até M menos 1 barra, que exatamente são os restos, né, os possíveis restos dos inteiros quando você está dividindo por M. Bom, muito bem, então se você observar, independente se o M é 2, Z2, Z3, Z4, Z5, quando você pegar o A barra mais o B barra, e você quiser fazer o B barra mais o A barra, onde o A e o B são classes de restos de ZM, você vai ter aqui A mais B barra, e aqui você vai ter B mais A barra. Na realidade, essa adição aqui, ó, é adição nos inteiros. Então você sabe que A mais B é igual a B mais A no conjunto dos inteiros. Então A mais B barra é igual a B mais A barra. Então a comutatividade, quando você pega elementos dessas classes de restos, você tanto faz você fazer A barra mais B barra, como B barra mais A barra vai dar igual. Então isso aqui há uma comutatividade aqui. Então a propriedade comutativa ela está satisfeita, certo? 2, nós vamos ver a associatividade. A associatividade. A associatividade, quando a gente tem dentro de um conjunto módulo M, A barra mais B barra mais C barra. Então a gente associa aqui A barra mais B barra mais C barra, associa
duas parcelas. Poderia associar aqui primeiro, lá, isso não importa. Então, na realidade, quando eu faço isso aqui, eu sei que isso aqui, B barra mais C barra, é B mais C barra. E desse lado aqui é A mais B barra. A barra mais B barra é mais B barra, somado com C barra. Agora eu olho aqui a adição, ó, esse com esse. Então eu vou botar A mais B mais C barra. E aqui desse lado, A mais B mais C barra. Então você vê que associa, né? Usando aquele conceito que a gente colocou, sempre que eu tiver a adição de duas classes de restos, você tem A barra mais B barra igual a A mais B barra. Veja que aqui, ó, no lugar de B mais C barra, nós colocamos isso aqui. Agora, quando eu pego esse cara com esse, né, eu vou somar o A com esse aqui, que é o B mais C, é a classe de restos de A mais B mais C. Do lado direito, mesma coisa. A barra mais B barra é A mais B barra. Quando eu pego esse cara e somo com esse, é A mais B mais C barra. Então a gente mostrou a associatividade aqui neste grupo, ou nesse conjunto, vamos dizer assim, ou nessa operação, né? Na verdade isso aqui é uma operação de classe de restos na adição. Agora, vamos olhar para o elemento neutro. Quem é o elemento neutro? A gente já viu que isso aqui é comutativo, né? Então, o elemento neutro, se eu pegar dentro de um ZM, se eu pegar um A barra e somar com 0 barra, eu vou ter quem? O A mais 0 barra, que é igual ao A barra. Então, quando eu pego um carinha aqui, que está dentro de uma classe de restos, né, A barra, e somo com o carinha que está no Z barra, ele vai estar lá nesse A barra. Eu acho interessante aqui, por exemplo, você perceber dentro do Z3, vamos ver dentro do Z3, vamos ver um carinha que está num barra, 7, né? Porque 2 vezes 3, 6, 6 é 0, soma 1, 7. Então se eu pegar o 7 e somar o cara que está no 0 barra, vamos dizer 9, 9 está aqui dentro, que é múltiplo de 3. 9 com 7 dá 16. 16 dividido por 3, esse 7 aqui, ele está onde? Ele está na classe 1 barra. Esse 9, ele está na classe 0 barra. Então a gente falou, se ele é elemento neutro, se o 0 barra é elemento neutro, quando somar 1 mais 0, tem que dar 1 barra. Quer dizer, na realidade, quando pegar o 7 e somar com 9, esse carinha aqui tem que estar dentro de 1 barra. Então, se eu pegar 16 dividido por 3, dá 5, 3 vezes 5, 15, dá 1. Veja que o 16, como aqui deu 1 barra, o 16 está dentro dessa classe 1 barra. Então, é verdade. Se eu pego um elemento de 1 barra e pego um elemento do 0 barra, a adição dele vai pertencer a 1 barra. Então, isso quer dizer o seguinte, que o elemento neutro, certo, do conjunto de classe de restos é o 0 barra, na adição. Agora, 4. Vamos ver se eles têm elementos simetrizáveis. Como é que nós podemos saber se eles têm elementos simetrizáveis? Você sabe, por exemplo, quando você pegar... Vamos ver, no caso do Z3, porque eu acho que vale aqui a gente pegar um exemplo numérico. Você já viu que o elemento neutro aqui é 0 barra. Ah, mas aqui, por que você não verificou a questão do 0 barra mais a barra? Até porque isso é comutativo, a gente já viu que é comutativo, então
eu não preciso ver o elemento neutro à direita e à esquerda, né? Porque na realidade tanto faz eu botar A barra mais 0 barra, ou 0 barra mais A barra, porque vai dar 0 mais A, que dá A barra. Então a gente sabe que o elemento neutro está à direita e está à esquerda também. A grande questão é que, por que você não fez isso? Porque eu já vi que essa operação era comutativa. Mas daqui direto você percebe isso, né? Então o elemento neutro é o 0 barra. Então, quando eu pego um número que está aqui no 0 barra, eu tenho que o simétrico dele, certo? Tem que dar o elemento neutro, que é o 0 barra. Então, quem é que eu adiciono classe de resto a 0 para dar 0? É o próprio 0 barra. Porque 0 barra mais 0 barra, a gente já viu que dá 0 mais 0, é isso? Que dá o 0 barra. Então ele está dizendo o seguinte: se eu pegar um carinha que está aqui, ó, aqui, vamos pegar aqui o 12, certo? Esse, o simétrico de 12 na adição tem que dar um número que pertence ao 0 barra, né? Que tem que estar ali. Então, por exemplo, para que dê um número que pertence ao 0 barra, eu vou somar, por exemplo, qual é o simétrico de 12? O simétrico de 12, eu vou pensar num número que é adicionado com 12 deu 0 barra, que é um carinha, é um... Deixa eu pensar melhor aqui, peraí, para a gente não fazer confusão aqui. Então, olha só, 0 barra adicionado com quem vai dar o elemento neutro? É o 0 barra. Agora, vamos pensar no 1 adicionado com quem tem que dar o 0 barra. Para dar o 0 barra, eu tenho que somar um número aqui, que adicionado com esse, dividido por 3 dá o 0 barra. Então é quem? O 2 barra. Porque 1 mais 2 dá 3. 3 dividido por 3 dá 0. Agora vamos ver o 2 barra. O 2 barra mais 1 barra vai dar exatamente 2 mais 1, 3, dividido por 3 dá 0 barra. Então, ele diz assim, o simétrico de 0, certo? O simétrico desse carinha aqui é o 0 barra, porque 0 mais 0 dá o 0 barra. O simétrico de 1 é o 2 barra. Por quê? Porque na hora que eu pegar o 1 mais 2 dá 3 e o 3 dividido por 3 dá resto 0. E o simétrico de 2 é 1. Então, vamos aqui apagar para que a gente possa entender o que eu coloquei ali. Então, vamos ver aqui, ó. Então pergunta assim, quem é o simétrico de 0 barra? Nós estamos no Z3 na adição. Quem é o simétrico de 0 barra? É o próprio 0 barra. Quem é o simétrico de 1 barra? O simétrico de 1 barra vai ser o 2 barra. Quem é o simétrico de o 2 barra? O simétrico de 2 barra é 1 barra. Quer dizer, na realidade, quando eu estou falando aqui do simétrico, o simétrico de 0 é o 0 barra. O simétrico de 1 barra é o 2 barra. O simétrico de 2 barra é 1 barra. De modo que eu somar 0 com 0 dá 0, 1 mais 2 dá 3 barra, dá 0, 2 mais 1 dá 3 barra, dá 0. Então, para cada elemento desse, né, o simétrico de classe de resto é único. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, se eu pegar um carinha, por exemplo, que está aqui, ó, no 1 barra, né? Então, na classe de resto
Z3, o 1 barra poderia ser o 10, por exemplo. Qual é o simétrico de 10? Quer dizer, na realidade não é o simétrico. Esse simétrico, se eu pegar o 10, né? Se eu pegar o 10, o simétrico dele, né? Aí eu tenho que tomar cuidado que o simétrico aqui é esse cara, mas eu estou dizendo, se eu pegar o 10 e eu tenho que pegar um número que está dentro de 2 barras, certo? Vamos pegar um cara que está dentro de 2 barras. 3 vezes 6, 18, 18, 20. 20. Então, se eu somar com 20. Então, quando eu somar o 10, que está aqui dentro de 1 barra, e com 20, que está dentro de 2 barras, né? Esse cara está dentro de esse 2, esse carinha aqui com esse, certo? Vai ter que dar o elemento neutro, que é o 0 barra. Porque a gente sabe que quando eu opero, tem que dar o 0 barra. Então, colocando dessa forma. Então, o 10 mais 20 dá 30. Se eu pegar o 30 dividido por 3, dá o 0 barra. Quer dizer, o que a proposta aqui quando a gente está chamando de simétrico, o simétrico de 0 barra é 0 barra. O simétrico de 1 barra é 2 barra. O simétrico de 2 barra é 1 barra. Então, é isso aqui, acabou. Isso aqui são exemplos. Se eu pegar um cara que está dentro de 1 barra, certo? E somar com um cara que está dentro do 2 barra, né? Pensando nesses 2 caras que estão aqui dentro, esses 2 carinhos aqui adicionados vão ter que estar dentro da classe do elemento neutro, que é o 0 barra, né? Porque a gente sabe que o elemento neutro dessa operação aqui é o 0 barra, certo? Mas dentro da estrutura de grupo, o que a gente tem que dizer é isso aqui, ó. Existem simétricos? Existem. Quem é o simétrico de 0? É 0. Quem é o simétrico de 1? É o que completa para dar o 3 barra. Quem é o simétrico de 2? É o que completa para dar os 3 barra. Então, os simétricos aqui são únicos. Essa questão do número, a gente está mostrando isso para que você perceba dentro desses conjuntos o que ocorre, certo? Então, a gente mostrou que isso aqui é um grupo, né? Quando eu olho para o ZM, de um modo geral, é um grupo comutativo, né? Quer dizer, quando você tem, por exemplo, vamos pensar aqui no Z5, olha só, 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, certo? Quem é o elemento neutro? Sempre, na adição, sempre, o elemento neutro é o 0 barra. Então, na adição, o elemento neutro é o 0 barra. O elemento neutro é sempre o 0 barra. Não há nenhuma questão. Em qualquer ZM, o elemento neutro é 0 barra. Então, se a gente perguntar, tá, o simétrico de 0 barra é aquele conjunto, aquela classe que somado com esse 0 dá o elemento neutro. Então, é o 0. Quem é o simétrico de 1 barra? Nós temos o módulo 5. Então, se eu botar o 4 barra, veja, 4 barra com 1 barra dá 5 barra. 5 barra passa a ser o 0 barra. Uma coisa interessante que a gente tem que falar aqui, ó. Por quê? Esse cara aqui deixa resto 4, esse cara deixa resto 1. Quando eu somar 4 com mais 1, vai dar o 5 barra. O 5 barra, quando se eu quiser botar o 5 barra é igual ao 0 barra. Porque deixa resto 5. 5 barra quer dizer, dividido por 5, deixa resto 5. Se deixa resto 5, eu continuo fazendo a divisão, passa a dar resto 0. Então, o 4 mais 1 dá 5 barra, que é igual ao 0 barra. O S de 2, o simétrico de 2 barra, eu tenho que completar para dar o 0 barra. Mas para eu completar, ó, 0 mais 2 não dá, 2 mais 1 não dá, 2 mais 2 não dá, 3 mais 2 dá 6, que não dá 0 barra, 4 mais 2 dá 7,
Então, o S2 tem que ser um desses caras que estão aqui dentro, né? Porque o simétrico 2 barra tem que estar aqui, que dê 0 barra. Então, vai ser quem? Vai ser o próprio 3, né? Vamos botar aqui, ó, 3 barra adicionado com 2 barra, novamente o 5 barra dá o 0 barra. Então, simétrico de 0 deu 0. Simétrico de 1 deu 4 barras. Simétrico de 2 deu 3 barras. Quem é o simétrico de 3? É o que completa para dar o 5. Então, vai ser quanto? O 2. Por quê? 2 barra com 3 barra dá 5 barra. 5 barra é o 0 barra. Então, o simétrico de 3 é 2. E quem é o simétrico de 4? É o que completa por 4 para dar o 0 barra. Então, é 1. 1 com 4 dá 5 barra, que dá o 0 barra. Então, veja bem, o simétrico de 0 é 0, o simétrico de 1 é 4, o simétrico de 2 é 3, o simétrico de 3 é 2 e o simétrico de 4 é 1. Então, ó, 0, 4, 3, 2, 1. São elementos que pertencem ao conjunto Z5. Então, voltando a insistir na questão do simétrico, se você está dentro do Z5, você quer o simétrico de 0, você vai ver a classe que somado com esse cara dá 0, que esteja aqui dentro. Então, é o 0. O 1, tu vai buscar aqui uma classe que somado com 1 dá 0. Então, você vai pensar sempre buscando um número que dá o 5. Então, ó, 4 mais 1, 5. Porque o 5 barra, se você tivesse isso aqui não existe, mas esse 5 barra, ele volta a dar o 0. Alzir, quem é o 6 barra? O 6 barra é o mesmo que 1 barra. E quem é o 7 barra? O 7 barra é o mesmo que 2 barra. E quem é o 8 barra? O 8 barra é o mesmo que 3 barra. Então, quando você tem esses caras aqui, ó, 5 barra, ele é o 0 barra. 6 barra, ele é 1 barra. E 6 dividido por 5, dá resto 1. 7 barra, é o mesmo que o 2 barra. Então você não vai representar esses carinhas aqui, porque você não pode repetir elementos. Então você vai parar no 0, 1, 2, 3, 4. Então, quando você pergunta quem é o simétrico de 1, você vai ter que buscar um elemento que somado com 1 deu elemento neutro. Então é 4 mais 1, que é o 5 barra, corresponde ao 0 barra. O 2 mais 3 é o 5 barra, que corresponde ao 0 barra. O 3 mais 2 é o 5 barra, que corresponde ao 0 barra. O 4 mais 1 é o 5 barra, que corresponde ao 0 barra. Então você tem aqui todos os elementos simétricos, né? Então você sempre vai ter elementos simétricos dentro de uma classe de restos, né, na adição, né, quando você vai fazer a operação da adição. Então, dessa forma, a gente mostrou, né, que todos os grupos, né, ZM, todos os conjuntos, né, classes de restos, módulo M, na adição, isso aqui vai ser grupo, sempre vai ser grupo. É comutativo, é associativo, o elemento neutro vai ser o 0 barra e cada um elemento desses EM, que são aquelas classes, vai ter um simétrico. Vai ter. Todos são simetrizados. Então você, dessa forma, você consegue ver que isso aqui é sempre grupo.